Beleza, nós vamos começar então a oficina do Clube de Programação do dia 26 de abril. Nós fomos... acho que agora está gravando. Então, estamos começando a oficina de programação no dia 26 de abril. Nós recentemente mudamos para esse laboratório aqui, né? Viemos do laboratório de baixo, então eu ainda não consegui adaptar o laboratório para a gente conseguir fazer a oficina de um jeito que seja confortável para mim, para quem está acompanhando online e para quem está presencial. Então, ainda está bastante improvisado, por isso que eu estou iniciando aqui sentado, num ângulo muito bom da câmera para gravação, mas espero que até semana que vem a gente já resolva esses percalços, né? Lembrando, pessoal, aqui na página do clube, né, Gustavo Guedes, presta atenção, nós temos o calendário do clube de programação, né? Nós temos 2 tipos de oficinas, A e B. A hora júnior sempre vai acontecer ali por volta das 18 mais Epsilon. Aí a gente faz um intervalinho e depois ou vai ter oficina regular ou vai ter laboratório prático, né? Hoje, dia 19 de abril, não, dia 26 de abril, e a gente está aqui no formato B. Depois do intervalo, tem um laboratório prático com o Gustavo. O que aconteceu foi que na estreia do laboratório prático, que foi no dia 12, a gente fez só laboratório prático, né? Porque era a estreia, mas a gente vai caminhar sempre aqui no formato ou A ou B. Hoje, dia 26 de abril, o link para a presença na oficina de hoje já foi enviado para o Telegram do Clube de Programação, então todo mundo preenche a sua presença lá, não esquece, mesmo quem está assistindo a gravação, preenche, né, preenche lá o formulário para poder ganhar a presença, mesmo que não seja hoje, né, no próprio dia 26, que a pessoa está aí assistindo a gravação. Bom, faladas essas coisas aí de burocracias, né, a gente vai continuar a nossa jornada de iniciação no Clube de Programação. Nós estamos hoje na 4ª semana falando de algoritmos e estruturas para strings, vai ser a última semana em que strings vão ser o assunto aqui da jornada. Existem outras estruturas, existem outros algoritmos mais avançados para trabalhar com strings, mas eles não vão ser cobertos na jornada de iniciação, né? A jornada de iniciação é uma jornada de iniciação, então a gente tenta cobrir o mínimo necessário para a programação competitiva, mas sem se aprofundar muito em coisas mais avançadas, né? Por exemplo, uma estrutura que a gente não cobre na jornada de iniciação é o autômato de sufixos. A gente cobre, né, o autômato de APORASIC, mas o autômato de sufixos, que é uma estrutura um pouquinho mais avançada, a gente não cobre na jornada de iniciação. A gente vai, por exemplo, trabalhar com o autômato de sufixos na oficina regular, em problemas que eventualmente forem envolver esse assunto, né? Mesmo, por exemplo, grafos, né? A gente já teve algumas horas juniores sobre grafos, a gente já viu os algoritmos básicos de caminhos mínimos e buscas em grafos, Dijkstra. A gente ainda vai ver um pouquinho de outros algoritmos para outros problemas em grafos, tipo emparelhamentos, tipo fluxo. Mas, por exemplo, fluxo a gente vai ver o basicão mesmo, né? Que é o Ford Focus Network Scar, mas não vai ver, por exemplo, DINIC, que é um outro algoritmo mais avançado de fluxo. A gente vai ver esses algoritmos mais avançados nas oficinas regulares mesmo, conforme esses problemas forem aparecendo, né, e exigindo essas estruturas, esses algoritmos. Tal. Tudo porque a gente quer concluir essa jornada de iniciação o mais rápido possível e criar um catálogo de assuntos dentro da página do clube que vão se referenciar ou para as horas juniores ou até para oficinas regulares em que aquele assunto tenha sido abordado, tenha sido discutido, tenha caído. E aí a gente consegue criar um catálogo aí de assuntos para facilitar, né, quando vocês forem procurar uma informação ou até procurar para determinado assunto, um problema que tem envolvido aquele assunto, para colocar aquele código correspondente no caderninho, né, conforme vocês vão construir o caderninho de vocês dentro da competição, tá? Bom, falado tudo isso, vamos então hoje à nossa última hora júnior sobre strings. A gente vai falar dessa estrutura aqui que eu gosto bastante, que é o array de sufixos, né? O suffix array. É uma estrutura que, com ela, dá para resolver um monte de problemas. Ela é bastante simples de entender. O código para implementar também é um código curto.
Por exemplo, tem alguns problemas que o Suffix Array resolve que você consegue resolver com uma outra estrutura, que é a Suffix Tree, que é abordada aqui, inclusive, no livro do Scaling, ó, Suffix Tree, na seção 6.6.3 e 6.6.2, eles abordam o Suffix Tree. Mas eu, particularmente, acho o Suffix Tree uma estrutura um pouquinho mais chata, assim. O código não é tão legal, na minha opinião. E a estrutura não é tão legal quanto o Suffix Array. E muita coisa que a gente faz no Suffix Tree também faz no Suffix Array. Tá? O Suffix Array é uma estrutura que eu acho mais limpa e até um pouco mais poderosa assim, que Suffix Tree. Tá? Então, a gente não vai ver Suffix Tree aqui. Né? A gente viu o Try e a gente viu a Arrow-Classic e vai ver o Suffix Array hoje. Né? O que é o Suffix Array? Vamos tentar entender, então, o que é essa estrutura. Né? Então, imagine que você tem uma string. Aqui, por exemplo, a gente tem string GATA, dólar. A gente vai sempre usar o marcador de fim da string quando trabalha com o Suffix Array. Tá? Isso é importante para a gente poder falar do sufixo vazio, que é o último sufixo da string. Então, toda string vai ter vários sufixos. Né? A própria string é um sufixo de si próprio. Então, ela vai ser o sufixo 0. Aí, eu posso olhar o segundo sufixo, né, o sufixo 1, no caso deste exemplo, ATAGACA dólar, TAGACA dólar, e assim por diante. Né, eu tenho todos os sufixos dessa string até o sufixo vazio. Eu identifico o sufixo vazio porque eu botei um dólar no final da string, então não vai ficar string vazia, né? Computacionalmente, fisicamente, vai ser uma string com um caractere que é o dólar. Tudo bem? Então, aqui estão os sufixos dessa string e eu vou chamar esses caras de sufixo 0, sufixo 1, sufixo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? O que a gente quer? A gente quer ordenar esse vetor de inteiros, esse array de inteiros, de 0 a 8. A gente quer construir uma ordenação desse array de inteiros que corresponda à ordenação lexicográfica dos sufixos. Tá? A gente não quer criar um array de strings, né? Uma string para ser sendo cada sufixo explicitamente. A gente não quer fazer isso porque só essa estrutura já seria bastante grande, né? Já seria quadrático no tamanho da string original, se a gente for querer guardar todos os sufixos explicitamente. Né? Mas a gente não precisa guardar explicitamente todos os sufixos, porque tendo o índice do sufixo, né? Fala o sufixo 5. É só eu começar a ler a string a partir da posição 5. Né? A posição 5 está aqui, então eu vou lá. A mesma string que está uma única vez guardada na memória, eu vou na posição 5 e começo a ler a string dali para frente. Né? Então, eu posso me referir aos sufixos apenas pelos seus números, né? Pelos seus índices. Então, o que a gente quer é ordenar esse array aqui, ó, SA, que vai ser o nosso array de sufixos, de modo a que isso corresponda a uma ordenação lexicográfica dos sufixos. Ó. Então, no caso dessa string, GATA dólar, o array de sufixos é esse array aqui, que na posição 0 é 8, na posição 1 é 7, na posição 2 é 5, etc. Por quê? Porque o sufixo 8 é dólar. Dólar é interessante, esse caractere que a gente escolheu para terminar a string, porque ele é lexicograficamente menor do que todos os caracteres da string. Então, na tabela ASCII, o dólar precede todas as letras do alfabeto. Então, é uma escolha boa de um caractere especial aí, para marcar o fim da string. Tá? Você sempre precisa marcar o fim da string com um caractere que seja lexicograficamente menor do que todos os caracteres que aparecem na string. Né? Obrigatoriamente, para a construção do suffix array estar certo, né? O sufixo vazio ele tem que estar sempre na posição 0 aí do array de sufixos. Aí a gente pode ver, né? A gente tem A dólar, ACA dólar, AGACA dólar, né? Aqui esses sufixos estão nomeados, então no array vai estar lá 7, 5, 3. Porque 7, né? É o sufixo a dólar, 5, ACA dólar, e assim por diante. Tá legal? Então, o que a gente quer é construir esse array. E por que construir esse array é bem interessante, né? Esse array de inteiros aqui, por que isso nos ajuda para resolver vários problemas? Lembra que a gente comentou, por exemplo, do problema de, dada uma string, você contar ocorrências de uma outra string dentro dessa string, né? Então, é o problema do string matching.
A gente viu, inclusive, como resolver o KNP, né? Há umas 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás. Então, quando você tem uma string de texto e uma string de padrão, você quer procurar por aquele padrão dentro do texto, tudo bem? Então, se você tem já o texto e você construiu o suffix array para o texto, né? Você tem aqui esse array de inteiros para o texto, por exemplo, meu texto aqui é GA, PA, GA, e eu estou procurando pelo padrão GA, tá? O meu padrão é GA. O que eu posso fazer? Eu posso fazer 2 buscas binárias nesse array aqui, o suffix array, nesse array de inteiros. Uma para encontrar um lower bound e outra para encontrar um upper bound, para definir o intervalo em que os sufixos começam a corresponder ao meu padrão, né? Eu consigo, em tempo log de n, encontrar aqui, aliás, log de n não, né? Porque aí eu vou chamar de m o tamanho do padrão e n o tamanho do texto. A busca binária vai fazer log de n chutes, né, adivinhações, para encontrar o lower bound, mais log de n adivinhações para encontrar o upper bound. Mas cada chute que a busca binária faz, eu ainda preciso comparar, né, o padrão ou um sufixo correspondente ali ao chute da busca binária. Por exemplo, inicialmente a busca binária vai chutar a posição 4 aqui do array de sufixos, que corresponde ao sufixo 1. Então, eu vou lá, começo a ler string a partir da posição 1, né, comparando com o meu padrão. Então, esse meu padrão é GA. Então, se o sufixo já começa com A, eu sei que ele é lexicodacamente menor do que o padrão que eu estou procurando. Então, eu chutei muito baixo, a busca binária tem que fazer um chute um pouco mais alto, né? Então, assim, eu vou fazendo log de n chutes, mas cada chute tem custo log de n, né? Então, em tempo 2 vezes n log n, por que 2 vezes, né? Porque é uma para fazer descobrir o lower bound e outra para descobrir o upper bound. Assim eu descubro todo o range, né, todo o intervalo aqui dentro do array de sufixos, em que ocorre o casamento do padrão que eu estou buscando. Aqui, no caso, né, eu consigo descobrir que do intervalo de 6 a 7 eu tenho o padrão GA casando, então são 2 ocorrências de GA no texto, né? Com busca binária, operando 2 buscas binárias aí no array de sufixos, eu consigo, por exemplo, né, resolver esse problema de string matching. Legal, bacana, é uma das aplicações. Para aquele caso de quando eu tenho vários padrões no texto, a gente viu que dá para resolver com a Coracic, a estrutura é bonitinha para resolver quando está buscando palavras no dicionário do texto, mas também dá para resolver com o suffix array. A complexidade não é tão eficiente assim, mas se você vai lá e constrói um suffix array com texto, né, e você tem que padrões para procurar, P1, padrão P2, etc. Tem um padrão P, né? Sabe que para cada padrão aqui você vai gastar um tempo proporcional ao tamanho do padrão vezes log n, certo? Então, a complexidade de tempo total vai ser O da soma dos tamanhos de todos os padrões, né? Quer dizer, é linear no tamanho da entrada vezes um fator log. Vezes aí um fator log. É um pouco pior do que o Arrow-Coracic, porque o Arrow-Coracic era linear mesmo no tamanho da entrada, né? Só que era linear no tamanho da entrada e no tamanho da saída, né? E na saída, que era o número de ocorrências de palavras no texto. Então, aqui é só linear no tamanho da entrada, assim, ela não vai entrar na conta da complexidade, mas em compensação a gente tem um fator log que precisa ser multiplicado, né? Isso assumindo que o array de sufixos está construído, né? Agora, quanto tempo leva para construir o array de sufixos? A gente vai ver hoje como construir essa estrutura, esse array de sufixos, em tempo n log n. Tem 2 jeitos de construir array de sufixos. Um que é o código um pouquinho mais curto, dá um código n log n ao quadrado, que é o código que eu vou fazer aqui com vocês, mas eu vou mostrar para vocês como fazer para sumir esse quadrado aqui e ficar um código n log n, tá bom? É claro, né? Até daria para a gente fazer uma construção
do array de sufixos em tempo n ao quadrado log n, mas esse aqui é muito ruim, geralmente. Os Halim comentam essa construção n ao quadrado log n, no começo aqui da sessão. É um código extremamente curto, mas provavelmente ele não vai interessar para nada, né? Porque basicamente é você ordenar mesmo o array de índices. Você cria ali um array de índices, né, que na posição i é i, e ordena uma função de comparação que é só comparar os sufixos, né, com strSMP. O strSMP retorna um valor negativo se a primeira string precede a segunda, ele retorna 0 se as strings são iguais, e retorna um valor positivo se a primeira string vem depois, né, da segunda string. Então, sei lá, programando aqui essa função de comparação para usar o sort de C++ sobre esse array de índices aqui, né, só comparando mesmo os sufixos, a gente já tem um código n ao quadrado log n, mas isso aqui provavelmente você nunca vai usar, vai chegar efetivamente a usar, a não ser que a entrada seja realmente muito pequena, né, para entradas maiores, esse código aqui não vai ajudar, né, não vai prestar. Beleza. Alguma dúvida conceitual sobre o que é o array de sufixos, pessoal? Todo mundo entendeu aí o que é o array de sufixos antes da gente começar a pensar em como construir ele? Tem uma pergunta para fazer? Não? Então, a gente vai ver, né, como construir esse array e vai ver um exemplo de um problema que também dá para resolver com esse array. Né? Não é um problema de string matching, porque geralmente para string matching a gente prefere ou KMP, quando é uma string só, ou arrow-seek, quando são várias strings, mas é um exemplo de um outro problema ainda que a gente consegue fazer com o suffix array. Tá? Aliás, acho que até antes de entrar nos detalhes da construção do suffix array, deixa eu já falar qual é o problema. Acho que vai ajudar a motivar. Vou fazer diferente, vou fazer o inverso do que eu estava pensando. O problema é esse aqui. Para vocês verem, assim, vários problemas, né? Que dá para resolver se a gente tem o array construído. Né? Não sei direito como foi que ele foi construído, mas se ele está construído, dá para fazer muita coisa. E isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. O problema é esse problema aqui do VA 760. E... Espera carregar. Eu estou na conexão cabeada. O problema é o seguinte, vamos ver como está aqui, ele precisou. Isso não é feito isso. Talvez isso fica aqui. Agora sim. Então, o problema é o seguinte, você vai receber vários casos de teste, e cada caso de teste consiste em um par de strings. Legal? Por exemplo, eu tenho aqui ATGC, né, uma cadeia de DNA, TGA é outra cadeia de DNA. E o que você quer fazer é encontrar a maior cadeia de DNA que seja comum às duas cadeias. Tá legal? Por exemplo, ATGC e TGA, a maior substring comum às duas strings é TG. Ok? Agora aqui, ó, ATGC e GCTG, a maior substring comum é GC. E o TG sobrando aqui, mas deve ser problema do PDF, tá? A resposta bom, são só dois casos de teste, então a gente vai imprimir TG e GC. Tudo bem? Como que a gente resolve esse problema, né, de encontrar a maior substring comum a duas strings com suffix array? Como que a gente consegue fazer isso? Essa link fala aqui. Vou dar um exemplo bem minutinho. Vamos lá. Aplicações de suffix array. Olha só. A ideia é a seguinte. Que é o longest repeater. É o longest common. Aqui, ó. Longest common substring. Né? Quando você quer encontrar a maior substring comum de duas strings.
ou até mais strings, tá? Você concatena as strings. Então, por exemplo, a minha string aqui vai ser GATA, é uma delas, e CATA é outra string, tá? Eu vou concatenar as duas, colocando aí os marcadores os caracteres especiais, finalizando cada uma das strings, tá? E é importante que esses caracteres que você utiliza eles venham aí em ordem decrescente, lexicograficamente, de acordo com a tabela ASCII, tá? Então, se eu usei dólar para marcar a primeira string e cerquilha para marcar a segunda, isso é bom, porque o cerquilha é menor que o dólar, tá? Eu não podia fazer o contrário. Tudo isso porque eu quero que lá na ordenação dos sufixos, o sufixo na posição 0 do array de sufixos seja só o cerquilha, né? Ele marque o fim da string que foi emitida concatenando-se as duas strings. Legal? Então, GATA, GACA dólar, CATA dólar. Né? Esse aqui, ó, esse é o sufixo 0, que é a string toda, e ele vai ficar na posição 11 do array de sufixos, quando eu ordeno aqui, né, os sufixos, para que correspondam a uma ordenação lexicográfica. O legal é que a gente sabe, né, para cada sufixo, quem é o proprietário dele, né, quem é o owner. Eu sei, por exemplo, que o cerquilha ele veio da string 2. Dólar, CATA, cerquilha veio da string 1. A cerquilha veio da string 2 e assim por diante. Né? Eu sei quem são os owners de cada sufixo. Então, quando eu ordenar aqui os sufixos, eu ordeno os owners juntos, por exemplo. Né? E aí, com o array de sufixos, eu consigo também calcular esse LCP, que a gente vai aprender a fazer isso hoje também. Tá? O que é o LCP? É o Longest Common Prefix. É quando você... Bom, é o maior prefixo comum seguindo a ordem dos sufixos no suffix array. Então, olha só. Né? Esse sufixo aqui, que está na posição 7 do suffix array, ATA, GA, CA, dólar, CATA, cerquilha, ele tem um prefixo, o maior prefixo que ele tem, que é comum com o sufixo anterior a ele no suffix array, é 3. Né? ATA é um prefixo desse sufixo na posição 7 do suffix array, e também é um prefixo do sufixo na posição 6 do suffix array. Então, o LCP de 7 é 3, que é o maior comprimento do prefixo desse sufixo comum em relação ao sufixo imediatamente anterior no suffix array. Beleza? Veja que o LCP de 6 é 1, porque eu só tenho A, que corresponde ao sufixo anterior. Né? O LCP de 2 é 0, porque aqui ó, começa a cerquilha e aqui é dólar, não tem nenhum caractere em comum com o sufixo anterior. Beleza? Então, veja, se eu consigo, a partir do suffix array, computar os LCPs, e eu sei, eu estou lembrando quem são os owners dos sufixos, basta eu olhar qual é o maior LCP que eu tenho no meu vetor de LCPs aqui, que corresponda a um prefixo de owners diferentes. Né? Então, o maior LCP aqui é 3, e, coincidentemente para este exemplo, né, o sufixo na posição 7 do suffix array e o sufixo na posição 6 do suffix array, né, que são os sufixos 1 e 10, são de owners diferentes. Então, beleza, né, eu tenho aqui um prefixo de tamanho 3, que é da primeira string, né, e um prefixo de um sufixo da primeira string, e eu sei que ele também é um prefixo do sufixo da segunda string. Então, esta é a maior substring comum das strings. Né? Eu poderia ter um LCP igual a 4, por exemplo, em algum lugar aqui no vetor de LCPs, mas com owners iguais daquela posição e a posição anterior. Aí eu ignoro. Eu só vejo mesmo os LCPs em que corresponda, né, a prefixos comuns às substrings
de orders diferentes. Tudo bem? E aí eu encontro a maior substring comum das duas strings. Então é outra coisa legal que dá para fazer aí com o suffix array, e a gente vai fazer isso ali naquele problema do VA. Alguma dúvida conceitual aí sobre o LCP? E como concatenar as strings e tal? Isso vai ser feito durante o sorte? O LCP não. A gente primeiro constrói o suffix array e depois da construção do suffix a gente consegue construir o LCP. Tá? Aí, com base no LCP, a gente percorre aqui o vetor de LCPs, olhando, né, sempre que os owners são diferentes e pegando o maior valor do LCP. Então vai checar a mesma de palavra por palavra? Vai olhar só os números, né? Os números estão gravados no LCP. Se é para gerar eles. Para gerar, tem um algoritmo para gerar o LCP. A gente vai ver como gerar esse LCP em tempo ADN, linear. A gente consegue gerar esse LCP em tempo linear. É um outro problema que a gente vai resolver. Tá? Mas dá para fazer. Dá para fazer. Se a gente fosse, né, olhar assim para a palavra, isso dá um algoritmo N ao quadrado. Seria muito ruim. A gente ia ter cagado com a complexidade N log N bonitinha que a gente conseguiu atingir na construção do suffix array, mas o LCP tem que ser algo esperto, né? Não pode custar mais do que a construção do suffix array. Beleza? Mais uma dúvida? Não? Então, como que a gente vai construir o suffix array? E o legal da construção do suffix array é que ela é bem genial, eu acho, e bonitinha. Eu estou fazendo besteira. Não, acho que é certo. A gente olhar para esses ranking pairs, que é bem explicado aqui no Salim, eu vou pegar o exemplo deles, deixa eu colocar o exemplo da projeção aqui, porque fica bem fácil de entender, tá? O que a gente vai fazer? Então, inicialmente, eu vou começar lá com a permutação de identidade do array de sufixos, né? Posição 0 é 0, posição número 1, posição 2 é 2 e assim por diante. Tá? Eu vou olhar para os pares de substrings, que no momento que vão ser caracteres, né? As nossas substrings vão ter comprimento 1. E eu vou olhar para esses pares e eu vou definir, então, o vetor RA, né, que vai associar a essas substrings um rank, né, uma pontuação. Legal? Então, por exemplo, a posição I, eu tenho na posição I, no momento, lá no array de sufixos, o próprio I em si, então, no caso, 0 é 0, 1, etc. E no RA do SA de I, eu vou ter o próprio valor do caractere na tabela ASCII. Né? Como é um caractere só inicialmente, o próprio valor dele na tabela ASCII já identifica, já é um rank que já identifica aquele caractere. Tá legal? Então, eu estou olhando para o G, aqui no caso do sufixo 0, e eu vou olhar para o RA também, do 0 mais 1. Que no momento eu estou olhando só para um caractere. Tá legal? Então, assim, eu vou fazer pares de ranks. Né? Eu vou ter, por exemplo, o par 7165, que vai estar associado aí à posição 0, né? Porque é GA. Aqui, ó, AT. O A é 65, 65, 84. Enfim, AT, TA, AG. Eu tenho aí esses ranks. Cada rank corresponde a um sufixo. Né? Então, o rank do sufixo 0 é G, né? Ou seja, 71. O rank do sufixo 1 é A, 65. Então, uma vez que eu estabeleci os ranks de todos os sufixos, eu olho para cada posição o rank daquele sufixo e do sufixo na posição 1 para frente. Tudo bem? E assim eu tenho um par. Né? Por exemplo, o par para a posição 0 é o rank do sufixo 0 e o rank do sufixo 1. GA, AT, TA, AG e assim por diante. Tá legal? Uma vez que estabeleci esses pares, eu vou ordenar esses pares com qualquer algoritmo aí de ordenação da sua preferência.
De preferência, um algoritmo que seja n log n, pelo menos, né? Aliás, no máximo n log n, né? Não vai usar um bubble sort da vida. Mas pega o algoritmo de ordenação de preferência e ordena esses pares. Olha o que vai acontecer. Ordenando, então, eu vou ordenar esse vetor SA, e o critério de ordenação do vetor SA vai ser o critério de ordenação desses pares. Tudo bem? Aí, meu vetor SA vai ficar 8, 7, 5, 3, 1, 6, 0, 4, 2. Por quê? Porque isso aqui corresponde a esses pares estarem ordenados. O que é a ordenação de um par? Eu falo que um par é a mesma que a ordenação de um pair do C++, por exemplo, né? Em que o par AB vai ser considerado menor que o par XY, se o A é menor que o X, ou então se o A é igual ao X e o B é menor que o Y. Né? Critério de ordenação do pair mesmo, do par. Então, beleza. A primeira ordenação que eu vou fazer aqui, a primeira permutação que eu vou fazer aqui do array de sufixos é correspondente aos ranking pairs, olhando para os prefixos de tamanho 1. Ok? Ok, consigo construir isso, por exemplo, em n log n, utilizando o quicksort da vida. Agora, eu vou aumentar o tamanho desses prefixos. Tudo bem? Aumentar o tamanho dos prefixos, e esse incremento do tamanho desses prefixos, né, quanto eu olho para estabelecer essas pontuações, para estabelecer esses ranks, ele não vai ser de 1 em 1, ele vai ser de potências de 2 em potências de 2. Quer dizer, eu vou sempre, a cada iteração do algoritmo, dobrar o tamanho do prefixo que eu estou olhando. Então, inicialmente, a gente começou aqui, né, com um prefixo de tamanho 1. O próximo tamanho de prefixo considerado vai ser 2, depois 4, depois 8, depois 16, 31 e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se as coisas ficam mais claras na sequência. Então, agora, ó. Então, aqui é o array de sufixos como ele está no momento. Né? O vetor SA. Esse aqui é o vetor SA. Tudo bem? Eu preciso estabelecer para cada sufixo, eu tenho que estabelecer um rank, uma pontuação. Agora, a pontuação ela não pode ser mais só o valor na tabela ASCII do caractere, porque eu não vou olhar só para o primeiro caractere de cada sufixo. Vou olhar para cada 2 primeiros caracteres dos sufixos. Tudo bem? E eu tenho que ter uma pontuação atribuída aí para cada sufixo que corresponda a uma ordem lexicográfica desses prefixos de tamanho 2. Né? Mas aí fica fácil. Porque se eu sei que o negócio já está ordenado para um caractere, quer dizer, os sufixos já estão aqui ordenados para um caractere, porque eu fiz justamente a ordenação de acordo com as pontuações de cada sufixo com o próximo. Né? Então, eu já tenho aqui, ó, os sufixos ordenados. O primeiro caractere do sufixo já está ordenado. O que não está ordenado ainda é do segundo para frente. Estou bagunçado aqui, né? Eu tenho A, depois DT, depois G, depois C de dólar. Mas o primeiro caractere está ordenado. Foi o que eu consegui fazer na primeira iteração do algoritmo, ordenar os primeiros caracteres. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar, na hora de estabelecer essa pontuação dos sufixos, eu coloco 0 para o sufixo que está na posição 0 do sufixo, que no caso é o sufixo 8, né? Eu vejo que na primeira iteração já o dólar já vai para a posição 0 e não vai sair na linha nunca mais. Né? Aí eu coloco 0 para ele, ó, e para estabelecer a pontuação de cada sufixo, ó, então agora é a vez de estabelecer a pontuação do sufixo 7. Eu só olho e vejo se esse prefixo de tamanho 2 do sufixo 7 é igual ao prefixo anterior. Não é incremento contador. Então, a pontuação do sufixo 7 vai ser 1, pontuação do sufixo 5 vai ser 2, pontuação do sufixo 3 vai ser 3, 4, 5, 6. Olha aqui, ó.
O sufixo 4, a pontuação dele vai continuar 6. Eu não vou incrementar o computador porque GA é igual a GA. Tudo bem? E aí, 7. Estabeleci as pontuações de todos os sufixos, então eu posso olhar para os pares, né? Em que eu vou pegar a pontuação estabelecida para o sufixo na posição 0 do array e na posição, na posição 0 do array, que é o 8, né? E eu vou olhar para cada sufixo 2 posições para frente. No caso, o 8 já é o fim da string aqui, então não tenho 2 posições para frente. Né? A string vazia, então eu estabeleço que é 0 também o valor do rank daquela string vazia. Tá legal? Mas quando eu olho aqui, por exemplo, para a posição 2, eu tenho o sufixo 5, então eu vou comparar a pontuação do sufixo 5 com o sufixo 7, porque eu sei que 2 posições para frente eu tenho o sufixo 7. Beleza? Isso aqui dá o par 2, 1. 2 é a pontuação do sufixo 5 e 1 é a pontuação do sufixo 7. Ó. Tá vendo? A pontuação do sufixo 7 é 1. A pontuação do sufixo 5 é 2. Então, para a posição 2, o par é 2, 1. Beleza? É a pontuação do sufixo daquela posição e a pontuação do sufixo 2 posições para frente. Agora, eu estou olhando sempre, o tamanho do prefixo é 2. Então, olho 2 posições para frente. Assim, construo os pares e ordeno os pares de novo. Na hora que eu ordenar os pares de novo, ó, 0, 0, 1, 0, 2, 1, ó, tá tudo ordenado. Eu já tenho uma ordenação, ó, dos 2 primeiros caracteres. Opa. Não, ainda não, né? Não está ordenando por primeiro. Né? Quando eu olho aqui para essa segunda faixa aqui de caracteres, eu tenho uma ordenação dentro da ordenação estabelecida na primeira faixa de caracteres. Daqui a pouco vai ficar mais claro o que isso quer dizer. Mas a ideia é repetir esse processo à medida que as potências de 2 vão crescendo. Aqui, minha potência de 2 foi 2. Aí, quando eu olhar para a próxima potência de 2, 4, olha só o que vai acontecer. Então, a pontuação do sufixo 8 vai ser 0, a pontuação do sufixo 7 vai ser 1, e assim por diante, né? Você vai fazer as pontuações de todos os sufixos do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco, para complemento 2 do prefixo. E eu construo os pares, né? Porque aqui é 0, 0, corresponde ao sufixo dólar, e aqui o sufixo vazio, né? Não tem o sufixo 4 posições para frente, não tem o sufixo 4 posições para frente. Só que na hora que eu estabeleço os pares, eu percebo que eu nem preciso mais ordenar os pares, porque eu consigo estabelecer para cada sufixo um rank, uma pontuação diferente. Então, como cada um tem uma pontuação diferente, eu não tenho mais nenhum problema de potenciais sufixos que estivessem desordenados. Né? Como nenhum deles se igualou ao anterior, então já está tudo ordenado. E aí eu sei que está tudo ordenado, não sei se eu continuar iterando o algoritmo. Né? Veja que na iteração anterior, justamente aqui, né, quando esses dois sufixos, 0 e 4, receberam pontuação 6, é onde poderia ter problema, e de fato tinha. Né? De fato tinha problema que estava desordenado esse sufixo em relação a esse aqui. Mas na hora que a gente corrigiu essa ordenação e conseguiu chegar no comprimento 4 e observar que todos os sufixos agora estão com pontuações diferentes, a gente sabe que o array está ordenado e não precisa mais seguir iterando o algoritmo. Mas aqui primeiro não deveria estar ordenado? Aquele primeiro... Desculpa. A primeira tabela. Essa tabela aqui não
Bom, os sufixos ainda não estão ordenados, né? Porque aqui, esse cara vem depois desse na ordem lexicográfica, né? Aí depois, quando eu faço a ordenação aqui desses pares, eu fico com essa situação em que está tudo ordenado. Né? Ah, tá. Essa tabela aqui é a tabela de baixo. Só que aí, quando eu estabeleço as pontuações, eu percebo que está tudo ordenado. Bem? Beleza. Uau, já são 5h40. Né? Demorei demais as explicações. Coisa tão complexa, a gente tem que fazer com calma mesmo. Todos esses caracteres são especiais, né? Também vão contar como se fosse vazio? Não entendi a pergunta. Porque, por exemplo, tem cifrão e traço. Ah, não, o cifrão traço aqui é só para... Na tabela ele está ilustrando qual é o sufixo que corresponde ao par. Né? Porque eu estou lendo 2 caracteres, mas na verdade eu não tenho 2 caracteres para olhar, por isso ele colocou traço. Mas isso nem vai se traduzir para algo código. Tá? Só o jeito de ilustrar mesmo aqui na tabela. Beleza? Bom, e aí como é que a gente constrói o LCP? Terminar a explicação já? Falar de como a gente constrói o LCP. LCP. Deixa eu um pouquinho. A ideia é a seguinte, pessoal. O LCP de cada posição, a gente já falou o que é, né? Por exemplo, o LCP na posição 7 é 2, porque o sufixo que está na posição 7 do array, que é o sufixo 0, tem um prefixo de tamanho 2 em comum com o sufixo que está na posição anterior do array de sufixos. Tá legal? Como é que a gente constrói o LCP? Bom, a gente vai construir o LCP a partir do PLCP, que é o Permuted LCP, né? O LCP permutado, que corresponde, né? Bom, é exatamente o vetor LCP, legal? Só que considerando os sufixos não na ordem em que eles aparecem no array de sufixos, mas na ordem natural deles mesmo. Então, para i igual a 0, eu estou falando do sufixo que é esse inteiro. Para o i igual a 8, eu estou falando do sufixo dólar. Por quê? Porque se eu considero os sufixos na ordem natural em que eles aparecem, tem um teorema que prova, em que a gente prova, né, que se eu olho essa sequência de números aqui dada pelo PLCP, né, quer dizer, se eu pego os LCPs e agora permuto, olha só, o sufixo 0, né, tem o LCP2. Então, o sufixo 0 está aqui, né? Então, 2. O ATAGACA dólar tem LCP1. LCP1. Se eu olho para a sequência desse jeito e vejo os incrementos e decrementos entre posições consecutivas, a soma total desses incrementos e decrementos dá no máximo n. Isso é o que diz o teorema, que dá no máximo n. Aqui no caso, ó, ele decresceu 1, decresceu 1, decresceu 1, decresceu 1. Decresceu 1, decresceu 1, cresceu 1, decresceu 1, cresceu 1, decresceu 1, ficou constante. Né? Então, o número total de incrementos e decrementos aí nem chegou ainda, na verdade. Né? Foi 6. Então, nem chegou a 8. Né? Então, com esse teorema, a gente consegue computar de modo eficiente o PLCP, o permutado, e com isso depois despermutar, né? Traduzir lá para o LCP, pegar os valores do PLCP e passar para cá. Isso porque a gente sabe que os incrementos não vão ser, no total deles, não vão ser em número tão grande, a gente pode olhar os caracteres um a um mesmo e está tudo bem. Essa aqui é a ideia. Para fazer esse serviço de modo eficiente, a gente vai ter esse vetor φ. O que é o vetor φ? Tá? Bom, deixa eu tentar mostrar aqui. Olha só, pega esse sufixo AGACA. Eu preciso saber, né, quem era o LCP desse sufixo.
para saber quem é o LCP desse sufixo, preciso saber quem é o sufixo que antecede esse sufixo no array de sufixos. Porque o LCP diz justamente a respeito, né, ao maior prefixo em comum que esse sufixo tem com o seu sufixo anterior no array de sufixos. O sufixo anterior do AGA, CA, dólar, no array de sufixos, é o sufixo 5, que é o ACA dólar. Então, eu guardo justamente essa informação para cada sufixo. Né? Quem é o sufixo que antecede aquele sufixo no array de sufixos? Tá legal? Então, por exemplo, o FI do ACA dólar, o FI do ACA dólar é 7, porque é o sufixo 7 que antecede ACA dólar no array de sufixos. Sabendo quem é o cara que antecede, eu consigo chegar aqui, ó, e ir comparando, caractere por caractere mesmo, o sufixo da vez, porque eu estou justamente vendo os sufixos na ordem natural deles, né? Eu vou comparando, ó, ACA dólar, é o sufixo 7, então deixo aqui um ponteirinho no ACA dólar, né? Vou lá no sufixo 7, que é o A dólar, e vou vendo caractere por caractere, ver quantos que dá, quantos que se correspondem mesmo. Porque eu sei que não vai ser o total, o esforço computacional total não vai receber N, por causa que os incrementos e decrementos não excedem N. Né? Então, em ODN eu computo PLCP, e aí eu só utilizo o vetor φ aqui para despermutar e ficar com o LCP. Tá legal? Bom, vamos para o código. Eu tenho... vou até as 18h15, né? Já que a gente considerou, a gente começou uns 15 minutos atrasado. Então, a gente vai fazer o código aqui rapidinho, tá bom? Deixa eu... apresentação. Estou gravando, tudo certo. E vou apresentar o Index. Sim, é aquela coisa, né? É um código que a gente vai construir e que vocês podem usar depois para o caderninho, né? Às vezes você não vai lembrar de todos os detalhes do código, mas tendo o código caderninho, você sabe, e entendendo o que a gente fez ali, mais ou menos, né? Você pega a tua cola e usa quando precisa usar. Mas mais importante do que só ter o código no caderninho é entender o que ele está construindo, né? Nossa reflexão que a gente fez até um pouco demorada sobre o que é estrutura, o que representa cada coisa, ela é que justamente vai ajudar vocês, quando vocês precisarem usar a estrutura, entender, né? Você precisa usar a estrutura e saber que estrutura utilizar. Então, aqui eu vou criar o arquivo UVA 760. Beleza. Agora eu percebi que se eu olhar para o computador, o Google Meet ele deixa meio sombreado o que eu estou escrevendo lá. Então, todo esse drama que eu criei aí, eu preciso estar olhando a projeção lá, então eu tenho que posicionar de um jeito que eu consiga olhar a projeção. Eu comecei a perceber que não preciso fazer isso, porque eu posso olhar aqui pelo próprio Google Meet. Legal. Muito bom. Vamos ver se vai dar certo. Fica meio marcadado, assim, mas eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo escrever. Vamos fazer um teste aqui. Eu acho que eu consigo mesmo. Consigo ver o que eu estou digitando aqui, sem precisar olhar lá para a proteção que está contra esse polo, ainda mais hoje. Bom, a gente vai ter... deixa eu fazer uma função main em relação àquele problema ali que a gente estava vendo do VA, né? Que é ler as duas strings e verificar qual que é a maior substring comum delas. Né? A entrada lá era bem limpa, só que está aqui presencialmente, vou voltar aqui rapidinho. Só tem um detalhe que as instâncias são separadas por linhas em branco e a gente tem que imprimir também a resposta separando saídas consecutivas por uma linha em branco. Tá? Tanto o formato da entrada quanto da saída, a diferença questão do em branco é bem limpo. Lê dos strings, imprime a maior string comum. Tá bom? Deixa eu voltar ali para a projeção do código. O pessoal aqui do mundo continua. Então tá. A gente vai ter... Opa. Preciso saber onde posicionar o meu mouse. Aqui.
porque esse código de Suffix Array, LCP, etc., eu não arrisco fazer samplado. Eu não preciso deixar minha cola aqui. É muito detalhes chatinhos do código que eu preciso prestar atenção. Eu vou chamar aqui, então, vou criar duas strings, que eu vou chamar de S1 e S2. Max posições. Depois a gente vê quanto que é o max, lá o problema. E a gente vai ler as duas strings, S1 e S2. Já coloquei um espacinho ali para ele pular, mas tudo que for linha em branco, lê enquanto não encontra fim de arquivo. Aí, eu vou montar globalmente uma string T, que é a minha string de texto, sobre a qual eu vou construir Suffix Array. Legal? Então, eu vou copiar a string S1 para a string T e vou colocar no final dessa string lá, S1 em T, eu vou colocar a string $. Eu marquei o fim da primeira string na string de texto, na string T. A minha string alvo, tá? Aí eu vou concatenar a string 2, a string T, e ainda finalizar a string 2, que eu concatenei ali na string T, com cerquilha. Tudo bem? Agora eu tenho as duas strings concatenadas na string T. $, finaliza a primeira, cerquilha finaliza a segunda. Ok? Eu vou ter aqui uma variável inteira n, que é o tamanho da string T. E eu vou definir também os owners das strings. Das strings não, dos sufixos, né? Então, eu sei que, sei lá, se eu chamar aqui de... Se eu chamar de len, guardar nessa variável len, o tamanho da string S1, eu sei que da posição 0 até a posição len-1, eu tenho a string S1. Tudo bem? Na posição len, eu tenho esse $, que eu coloquei. Então, todas essas posições, o owner delas é a string 1. Né? Aí, das posições para frente, o owner é a string 2. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é definir que da posição 0, assim até, ó. Para todas as posições, né, de 0 a n-1 na string, o owner da posição i, só é verificar se o i é maior do que o len. Porque eu sei que das posições de len mais 1 para frente, o owner é a string 2. E de 0 a len, o owner é a string 1. Só que aqui, isso aqui vai dar 0, 1, né? Não vai dar 1, 2. Mas tudo bem, eu chamo os owners aí de 0 e 1. Não tem problema. Tá? Isso aqui vai dar 0 para todas as posições de 0 a len. E vai dar 1 de len mais 1 para frente. Então, eu já defini os owners dos sufixos. Beleza? Aí eu vou ter, globalmente, o array SA, que é o nosso suffix array, array de inteiros, e eu vou ter também o LCP. As duas coisas que eu quero construir vão ser magicamente construídas pela função que eu vou chamar aqui de build SA e compute LCP. Vai construir 8 fixos e vou computar o LCP. Os arrays ali globais vão ser magicamente preenchidos. Uma vez que eu fiz isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar, então, para todo par de strings, de sufixos de diferentes owners. Então, começo aí do sufixo na posição 1 do array de sufixos e vou até o sufixo na posição n mais 1 e só vejo se o owner do sufixo na posição i é diferente do owner do sufixo na posição i-1. Se for, né, eu tenho dois sufixos consecutivos ao array de sufixos que pertencem a owners diferentes. Então, eu vou olhar o valor
do LCP na posição I. Eu preciso pegar de todos esses LCP posição I, o maior deles, né? O maior deles que entra aqui dentro desse if. Então, eu vou, sei lá, pegar uma variável de resposta para isso. Método 0, tudo bem? 0 é o maior tamanho que eu encontrei até o momento. E aí eu faço a resposta, recebe o máximo, que é a resposta da LCP I. Aí eu sei qual é o maior LCP que eu encontrei, correspondente a prefixos de ordens diferentes. Beleza? Então, se eu chegar aqui e a resposta for 0, é porque eu nunca entrei aqui, não identifiquei, né, nenhum sufixo que tivesse um LCP maior que 0, correspondendo a prefixos de ordens diferentes. Então, eu vou imprimir aquilo que o enunciado manda imprimir, que é... Cadê? Enunciado aqui... Essa é uma posição também, por aí. Que é o tal do No Common Sequence. Não tem sequência comum. Sei lá, imagina que eu acabei de delinear, uma delas é A, a outra é T. Né? Então, os LCPs vão dar tudo 0. E aí, você imprime No Common Sequence. E escreve No Common Sequence /N. Agora, sim, tem que ser uma posição, mas calma. Uma coisa de cada vez. Se não, na verdade, assim, não é salvar a posição, porque a gente tem que ver todas as strings que tem aquele complemento. Então, a ideia minha aqui é memorizar mesmo o tamanho da resposta, né? O valor que corresponde ao maior comprimento que eu encontrei. Aí eu vejo todos os sufixos, todos que têm aquele comprimento. E aí imprimo, porque eu tenho que imprimir todos eles. Né? Ah, é por isso que... Agora eu entendi. Não era um erro no PDF. Falei que era um erro no PDF, mas isso aqui, né? Por que tem um TG aqui? Não é no PDF. É que GC e TG são duas strings de tamanho 2 que eu tenho em comum com essas duas strings. Tá legal? Eu vou percorrer de novo na lista, então. É, vou percorrer de volta na lista e ver todos os que têm tamanho igual a resposta. E vou printar. Vou fazer aqui. Cadê o que eu vi antes? Então, vamos fazer de volta, né? Vou botar um else aqui, né? Eu falei que eu não ia ficar olhando, mas eu tô olhando lá. Sempre que eu posso olhar aqui. Só a força do ar. Então, eu posso percorrer de novo. E colo isso aqui. Eu vejo os que pertencem a colunas diferentes, mas agora eu boto no E, ó, e vejo se o LCP na posição I é igual à minha resposta. Né? Porque se for, eu tenho que printar a string. Bom, tem um pequeno problema. Se eu só printasse a string, sei lá, vou lá e printo, né, no printf, porque se uma mesma string aparecer mais de uma vez, eu não posso printar ela repetida. Tem esse problema. Então, para evitar de... Para evitar de printar a string repetida, eu vou sempre memorizar qual foi a última string que eu ia printar. Tá? Então, ao invés de printar as strings de uma vez, eu vou guardar elas todas. Posso montar uma string, que é a string que eu vou imprimir, que é a concatenação de todas as strings que eu queria printar com uma rainha, certo? Porque eu tenho que printar são as strings mesmo todas, separando por /n. Só que antes de eu colocar uma string ali, nessa stringona, que vai ser a minha saída, se eu colocar uma string na saída, eu vou verificar se ela não é igual à última string que foi colocada na saída. Por quê? Porque as strings vão ser colocadas, de qualquer forma, em ordem lexicográfica, né? Porque eu estou seguindo a ordem dos sufixos. Elas vêm em ordem lexicográfica. Então, assim, eu só preciso comparar com a última para saber se não está repetido. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui... Eu tenho aquelas strings, né, S1 e S2 criadas.
Então, inicialmente, S1 vai ser a string vazia, tá? E aí, toda vez que eu quero botar uma string na saída, né? E a minha saída vai ser string S2, o que eu vou fazer? Eu vou... bom, eu posso até botar aqui str lcpy, string S2, né, quer dizer, eu copio lá para string S2, o sufixo SAI, né? Como é que eu pego, né, da string T a partir da posição I? É só pegar a string T e deslocar a partir da posição não I, né? Posição SAI. Só que eu não quero pegar toda a string, né? Porque vai vir os dólares, vai vir os etc. E é por isso que eu estou usando o str lcpy. Vou pegar exatamente answer caracteres, né? Assim, eu pego exatamente aqueles caracteres que são a substring, né? Que tem o complemento resposta. Defino que na posição len vai ser 0, quer dizer, põe o barra 0 ali, né? Porque eu estou construindo a string S2 na mão. Então, eu coloco na posição len o barra 0, tá legal? Aí eu comparo strcp, a string S1, que é a última que eu imprimi, com a string S2. E se forem diferentes, né, o strcp retorna um valor diferente de 0, se as strings são diferentes. Né? Se as strings são iguais, ele retorna 0. Então, se as strings são diferentes, aí eu estou liberado para poder printar a string S1. E aí, assim, não. Mas eu posso printar assim, daí eu já defino que a string S1 vai receber a string S2 e printo o S1. Ou, sei lá, printo S2. Quer dizer, já faço o S2 ser o próximo S1 e vou lá e printo a string. Então, o que eu estou fazendo aqui? Só para recapitulando, né? Que ficou um pouco confuso. Eu estou olhando para as strings que têm esse tamanho, né? E antes de imprimir, eu preciso basicamente comparar a string com a outra que foi impressa, e se elas são diferentes, aí eu imprimo. Como é que eu pego, né? Sabendo que eu estou lá. Bom, SA, posição I, é um número, né? O número 5, é o sufixo 5. E eu estou olhando para comprimento 3. Então, como é que eu pego os 3 primeiros caracteres a partir da posição 5? Então, é só eu pegar a string P, deslocar em 5 posições, tudo bem? E olhar para os 3 primeiros caracteres. Por isso, o str lcpy, que copia N, exatamente N, até N caracteres, né? Não copia mais. Desse jeito, não vem no barra 0, porque o barra 0 pode estar bem lá no final, né? O barra 0 vai estar no final da string, né? Então o barra 0 não vai vir junto, por isso que eu coloco o barra 0 na mão, coloco ali na posição do barra 0, assim montei a string S2, e eu só vou imprimir se de fato ela for diferente da string S2. Eu não entendi essa cópia, aquilo é um D? O strcp. É o T, é string T. Porque eu estou falando, imagine, é o sufixo 5. Isso aqui, imagine que isso aqui é o 5. É o sufixo 5 que está na posição I do array de sufixos. Tá legal? Então, é o sufixo 5 de qual string? Da string T, que é a string que eu construí lá, concatenando as duas strings na entrada, com $, e a Turquia. Tudo bem? Então, a string a partir da posição 5, da string T, só que não todo o sufixo 5. Porque todos os fixos vai ver, inclusive os $, tudo que eu não quero. Né? Eu quero exatamente os resposta primeiros caracteres, né? Que é aquela substring que é a resposta. Tudo bem?
com aqueles caracteres, né? Então, isso eu estou usando o strn, esse texto. Beleza? E aí, imprimo. Alguma... Acho que fiz tudo... Fala. Eu acho que falta também zerar a resposta depois da leitura do scanner. Zerar a resposta... Sim, porque eu estou colocando a resposta aqui, né? Posso estar sendo zero aqui dentro. Eu poderia dar um banho, né? Já. Outra coisa que falta fazer é imprimir /n antes da string. Então, antes de imprimir qualquer coisa, imprimo /n. Mas isso só a partir do segundo caso de teste. Eu imprimo aquele /n ali em branco para separar casos de teste consecutivos. Então, para fazer isso, eu crio uma flag first e recebe 1. E aqui eu declaro aqui mesmo, né? Então, eu posso fazer, se não é o primeiro, imprime o /n, e em todo caso, zera a flag e vai continuar a flag abaixada para sempre. Né? Só vai imprimir, só não vai imprimir o /n no primeiro caso. Tudo bem? Por que só no primeiro mesmo? Porque eu preciso, entre casos de teste consecutivos, imprimir uma linha em branco. Então, não pode ter uma linha em branco sobrando no primeiro caso de teste, não pode ter uma linha em branco sobrando depois do último. Tá. Aqui tá imprimindo antes da resposta, né? Imprimindo antes da resposta. Beleza? Eu sempre gosto de imprimir essas coisas antes, não depois. Né? Acho melhor. Assim. Mais fácil. Esse foi tudo. Acho que sim. Tá. Vamos fazer aqui o build.sa, rapidinho, que é a função que a gente vai usar para construir o array de sufixos através, né, daquela ordenação do ranking pair. Vou colocar também /n na resposta, na string de resposta? Acho que a gente não colocou /n, bem lembrado. A gente só copiou, né? Tem que colocar o /n. Não, mas aqui, ó, coloquei no chat. Eu botei no pre-check. O que eu falei para vocês que eu ia fazer não foi o que eu fiz, né? Eu falei que ia construir todas as strings, mas embora não. Mas eu acabei imprimindo mesmo as strings uma a uma, desde que ela não seja igual à última que foi impressa. Então, eu menti para vocês. Beleza. Vou fazer aqui uma implementação que utiliza o sort do C++ mesmo, para fazer a ordenação de cada ranking pair. Né? Então, com isso, o código vai ficar com uma complexidade n log de n ao quadrado. Não é exatamente o n log n. Tá? Por quê? Porque, bom, como eu vou incrementando cada iteração, eu vou incrementando as potências de 2, né? Então eu vou considerar os prefixos de tamanho 1, depois 2, 4, 8, etc. Eu sei que eu vou ter log n iterações do algoritmo no máximo. Cada uma dessas log n iterações do algoritmo, se eu vou usar uma ordenação que é n log n, então vai ficar n log n vezes log n, isso n log n ao quadrado. Dá para fazer melhor? Dá. Dá para fazer só em n log n se você não utiliza o quicksort. Se você utiliza, por exemplo, um radius sort da vida ou um counting sort, né? Bom, no caso aqui vai ser a mesma coisa, porque você está falando de ordenação de ranks, de valores, né? Que você foi colocando por um contador, né? Um contador que você colocou. Então, para esse tipo de coisa, ordenação linear é muito fácil de fazer. Né? Porque foi um contador que você colocou os valores e só precisa ordenar os pares de acordo com essa pontuação, com esse rank. Então, é possível fazer ordenação não em odd n log n, mas é possível fazer ordenação em tempo odd n mesmo, ordenação linear, com o rate de sorte da vida. Os Halim mostram, inclusive, pode como fazer com ordenação linear. E aí, se você faz com ordenação linear, fica odd n por iteração, são log de n iterações, fica n log n, que é o que a gente queria. Tá? Sim. Para a maioria dos problemas, bom, a maioria não.
Mas para muitos problemas, talvez o n log n ao quadrado já seja suficiente. E aí é menos código para você ter que escrever, né? Porque você vai ter já usar o próprio sort no C++, que utiliza o input sort, e beleza, né? Você vai ficar com um código que já vai funcionar, vai te tomar menos tempo de escrever e também menos propensão a você botar um bug, um erro de digitação, alguma coisa assim. Mas é importante vocês também depois, quando forem fazer exercícios e treinos, fazer algum problema, né? Em que o n log n ao quadrado não passe. Que você precise do n log n, da construção mais eficiente utilizando o código que está nos Halim. Acho que a gente já fez aqui numa oficina passada um exemplo de um exercício em que precisava da construção n log n do surface array. Então, se vocês forem recuperar no histórico de revelação, vai ter. Acho que o problema até era um problema arqueologia congelante de Bcrawl. Então, dá uma olhada lá no problema, busca por ele no Dropbox do produto de programação, vai ter o código utilizando o Radix Sort na ordenação e não o Quicksort. Tá? Bom, então aqui a gente vai fazer... não é difícil o código, na verdade. A gente vai começar com a permutação de identidade. Para vocês, lá no vetor SA. SA aí recebe posição I. E eu já vou estabelecer a permutação de cada sufixo, né? O RA posição I. Eu pego o valor na tabela ASCII mesmo, do caractere na posição I, da string T. Tudo bem? Aí eu vou começar as iterações do algoritmo. Né? Nossa. Começar as iterações do algoritmo. O nosso K, que é a quantidade de caracteres para a qual a gente está olhando, começa em 1. Enquanto o K for menor que N, a gente vai cada vez dobrar o K. Fazer um K shift para a esquerda 1. Né? Dobrando o K a cada iteração. Está saltando pelas potências de 2. Tudo bem? Então vamos lá para a iteração do algoritmo em que o K vale 1. Né? Em que o K, enfim, tem o seu determinado valor. Então, a gente precisa fazer a ordenação do array de sufixos. Então, eu vou ordenar o array de sufixos usando uma função de comparação que daqui a pouco eu implemento, né? Mas que, basicamente, a comparação ela vai olhar para os ranking pairs de acordo com o K. Se é de acordo com o K, é melhor eu deixar esse K global. Né? Deixa o K global, porque a função de ordenação vai ter que olhar para o valor do K para saber o tamanho do par, né, que ela precisa considerar para fazer a ordenação. E depois que eu faço a ordenação, eu preciso agora arrumar a casa, né, que é basicamente estabelecer as pontuações novas para a próxima iteração do algoritmo. E nesse momento, inclusive, de estabelecer as pontuações novas, eu já vou perceber se houve alguma pontuação que repetiu, ou se eu conseguir fazer o incremento das pontuações para todos os sufixos. Porque se eu conseguir fazer o incremento da pontuação para todos os sufixos, quer dizer que a gente já terminou o algoritmo, não precisa continuar iterando mais o algoritmo. Tá? Então, eu vou começar aqui com uma variável R. Eu vou estabelecer, então, o R igual a 0, que vai ser, né, o que eu quero colocar do rank do sufixo na posição 0. Né? O sufixo que ficou lá por primeiro no suffix array, eu quero colocar para ele um valor 0 de pontuação e incrementando esse R, seguindo os sufixos na ordem que eles estão no momento, no array de sufixos. Né? E cada vez que o sufixo fica igual ao anterior, de acordo com o tamanho do sufixo que eu estou olhando, eu não incremento esse contador R. Tudo bem? Só que se eu fizer isso desse jeito aqui, vai ser um pouco problemático, porque vai ter coisas sobrescritas aí nesse array R. Então, no primeiro momento, eu vou gravar um array temporário, que eu vou chamar aqui
Aliás, eu declarei lá em cima o array RA, né? Que é o array dos ranks, das pontuações. Então, eu vou declarar aqui agora esse RA e eu vou declarar também o temp RA, que é só para é o array temporário, onde eu vou escrever o array RA e depois copiar aqui para o array RA para a próxima iteração do algoritmo. Tá bom? Isso é um pouco complexo, tá? É um pouco complexo, depois vocês podem escrutinar com mais calma e entender melhor cada linha do que eu vou fazer aqui. Ele é curto, mas na hora que você olha a linha ali, às vezes exige um tempo de meditação em cima da linha para entender, tá? Eu não vou dar para vocês esse tempo aqui na oficina, vocês depois dão uma olhada com mais carinho, tá bom? Então, vamos pegar e varrer todos os sufixos a partir do sufixo que está na posição 1, do array de sufixos, né? Não, na posição 0, tem que olhar sempre o da posição i com a anterior, né? Então, começo na posição 1. O que eu vou fazer? Eu quero ver qual que é o rank, né? A pontuação do sufixo que está na posição i e comparar com o rank do sufixo que está na posição i-1. Tudo bem? Porque se esse rank for igual e a mesma coisa valer quando eu olho para as posições SAI mais K, SAI menos mais K, lembrando, o que define o par? É a posição I, é o sufixo que está na posição I, e K caracteres para frente. Né? Então, eu pego o sufixo que está na posição I e preciso olhar também K caracteres para frente, para poder fazer a comparação. Tudo bem? Se esses dois testes forem verdadeiros, eu sei que eu não vou incrementar o rank, não vou incrementar a pontuação do sufixo na posição I. Então, tem PRA, SA, I. Esse caso vai continuar R. Senão, eu vou incrementar o R. Acho que faltou um fecha bullshit. Senão, eu incremento o R. Depois que eu fizer isso, deixa eu copiar aqui o temp RA para o RA. E aí, se eu perceber que houve incremento em todas as iterações desse for, quer dizer, se o último rank que eu atribuí, né, se o último rank que eu atribuí for n-1, então eu paro de iterar o algoritmo. Eu já sei que já está ordenado para array de sufixos. Beleza? Vou fazer aqui rapidinho a função de comparação do Quicksolve. Comparo dois sufixos em posições I e J. Então, são dois pares. Né? Dois pares de inteiros. É basicamente verificar se um par é menor que o outro de acordo com o próprio critério de ordenação do pair do C++. Vou definir aqui que pair de int com int é I. Okay? Então, quais são os pares de inteiros? Bom, é o rank da posição I, rank da... meu Deus do céu. Está alinhado a minha mão. Rank na posição I e rank na posição I mais K. Aqui é rank na posição J, rank na posição J mais K. Né? Porque eu vou olhar a pontuação da posição I com K posições para frente. Né? Então, olha, assim eu construo os dois pares e eu preciso fazer a comparação dos dois pares. Uma pequena observaçãozinha sobre quando eu faço esses acessos aqui ao rank I mais K, aqui embaixo também, SAI mais K. Lembram lá nos Halim que a gente viu os exemplos, quando a gente pensava posições inválidas da string, né? Quando eu faço esses mais K, eu
posso olhar longe demais e já nem ter mais sufixo naquela posição. Isso pode acontecer. Então, aí a gente poderia estar acessando a posição em parede de memória, poder dar um bug no código, um runtime error, ou até um comportamento inesperado. Então, nesse tipo de situação, para evitar esses acessos não seguidos ao vetor RA, sempre que eu estou olhando para frente, que nesses mais K, eu não vou acessar o vetor diretamente, vou colocar aqui uma macro que tenta acessar o vetor, mas quer dizer, que acessa o vetor só se a posição é válida. Se a posição não é válida, retorna zero. Tá? Só para evitar de dar bug. Quero acessar o vetor nessa posição, mas como eu estou olhando para frente demais, pode ser que essa posição não exista. E aí, eu não vou acessar diretamente o vetor para esses casos, mas vou usar aqui essa máquina. Opa, estou tentando clicar no Google Meet, claro que não vai dar certo. Lugar certo. Então, eu vou definir aqui essa macro RA-I. Se o meu I for uma posição válida, eu acesso o vetor naquela posição. Acesso o vetor naquela posição. Se não, retorno zero. Beleza, acho que agora já está tudo aqui. Underline, underline. E ali embaixo, underline e underline. Certo. Os underlines que precisavam existir já existem. Ok. Para completar o código e a gente fazer um intervalo e depois continuar com o laboratório prático, falta a gente fazer o LCP. Né? Aqui está reclamando de alguma coisa. Devo que está reclamando de alguma coisa. Devo ter esquecido de fechar algum parênteses, alguma coisa. Aqui. Aqui. De comparação, sim. Aqui, ó. Beleza. Obrigado, Mendes. Fazer aí a função que computa o LCP. Vai ser daquele jeito, né? A gente precisa ter globalmente aqui o vetor LCP, que eu vou construir. Ah, não, já está ali o LCP, inclusive. Mas eu vou trabalhar com aqueles dois vetores, o φ e o PLCP. Então, primeiramente, eu vou construir o PLCP com base no vetor φ, e aí depois eu construo, a partir do PLCP, eu despermuto e obtenho o vetor LCP. Tá? Então, vamos primeiro construir o vetor φ correspondente ao sufixo, a posição 0 do array de sufixos, é menos 1. Ele não tem nenhum sufixo que o anteceda no array de sufixos. Né? Ele já está na posição 0. Então, o anterior dele eu vou colocar como menos 1. Tá legal? Aí, para os sufixos nas posições de 1 para frente, tem que olhar lá para o sufixo que está na posição i. Quem que está antes dele no array? Bom, o sufixo que está na posição menos 1. Beleza? Assim eu construí o vetor φ. Né? Eu estou sabendo, para cada posição, para cada sufixo, quem que é o sufixo que vem antes dele, lá naquela ordenação que é o array de sufixos. Okay? Aí eu vou começar um forzinho. O que eu quero fazer dentro desse for é determinar quem é PLCP na posição i. Para fazer isso, eu vou ter uma variável que eu chamei aqui de L, que vai inicialmente começar com 0, tudo bem?
E o que eu quero fazer é um while, aí posição mesmo, né? Quer dizer, pega o sufixo i e olha L caracteres para frente, enquanto for dando match nessa posição do array T. T de feed i mais L. Lembrando que feed i é o sufixo que antecede o sufixo i no array de fixos. Então é só ir comparando caractere por caractere. Quanto vai dando match, eu vou incrementando esse L. Tudo bem? Aí é só fazer o PLSP posição i, recebe L e decremento L para a próxima posição. Né? Isso eu dei match de 3 caracteres para a próxima posição. Eu tenho pelo menos 2 caracteres que vão na match também. Então já decremento para a próxima posição. Esse decremento pode virar negativo, se der negativo, por isso que eu faço um L max de 0 com L. E tratar em particular aqui o caso especial, né, que é quando o φ é menos 1. Isso diz respeito ao sufixo que está na posição 0 do array de sufixos. Né? Então, se o φ é menos 1, o que eu vou fazer é simplesmente botar, definir que o PLSP dele é 0 e vou continuar o laço. No final, eu só preciso despermutar. Só fazer o LSP posição I, recebe o PLSP posição SA I. Desertei o LSP. Tá? Esse é o código para computar LSP. Ele é um pouco mind-blowing, dá um pouco de nó aí, que é muito índice para lá e para cá, sendo subindexado, mas eu acho que vale muito a pena vocês investirem algum tempo de meditação em cima do código para entender ele. É um código curto e peguem lá o livro do Salim, peguem os exemplos, tentem lembrar do que significa cada um desses arrays e tentem entender esse código, é importante. É um exercício bem importante mesmo entender esse código. Não é um tipo de coisa apenas para ter um caderninho e copiar e colar sem entender o que está acontecendo. Mais importante do que ter o código no caderninho e entender por que ele funciona. Bom, esse é o código, acho que não tem mais nada para colocar aqui. Alguém tem alguma pergunta, assim, rápida para fazer sobre o que a gente fez aqui? Eu vou compilar, testar, ver o que vai dar. Compilar a tela inteira, tem que lembrar ou não. Essa, eu já... Nossa, eu não fiz errada porque eu não declarei o max. De acordo com o problema, as strings têm tamanho no máximo 300, então pequenos até. Então, eu posso botar 1000 watts, né? Porque eu tenho que dobrar o tamanho da string e vou concatenar as strings. E é suficiente. E não foi declarado no linha 50. Deixa eu falar aqui. Putz, tirei um print da tela. E... esqueci de uma chave. Quanto, na verdade? Esse da função mesmo. Aqui, essa chave, essa deve ser.
Expected. Satan has no effect. Aqui. Por exemplo, eu olho para o código ou longe de mim na projeção ou através do negócio do Google Meet que turva o código. Não, beleza. Mas ele está falando do S2 posição name. Ah, meu Deus. Vai igual. Resolver isso agora. Ele está reclamando a função main não está com match. Por quê? Ah, porque é que é muito casos desse, né? Esse while não está sendo fechado, né? Porque esse último cara fecha esse else. Parando. Parando. Ali no próprio problema. Não deu. Eu ia. Não deu. O que eu fiz de errado? É fácil olhar para o código do ensaio e a gente tentar achar os bugs ao mesmo tempo. Sai fácil. Aqui, certo, as declarações, beleza. Função de comparação. Agora, então, subir. E ajudar a ver uma diferença aí entre os códigos, por favor. Parecem estar iguaizinhos. Acho que deve estar na função main. Sim, a função main. Eu quis fazer um pouco diferente do que eu fiz no ensaio. Beleza, está aqui também. Vamos lá para a função main. Por exemplo, aqui eu tenho resposta e len. Né? No meu ensaio eu tinha reutilizado o HLN e não tinha feito resposta. Montando aqui esse T. Ele é também de T, né? Assim, aqui os nomes, né? Assim, STR, tudo bem. Está igual. Dani recebe 0 por causa da resposta aqui que recebe 0. Se for diferente resposta, assim, e para a resposta é esse aqui. Tá. Não first, array.
E esse 1 ou S2 não faz diferença. E esse S2 precisa sim. Os códigos estão aparentemente iguais, né? TGA. TG vai estar dobrado, né? TG. Dobrado. Ah, aqui não é lendo, é resposta. Submeter lá. Nosso código. Dá lá para o VA. Sete. Muito bem, que legal. Gente, eu vou identificar qual era o problema e conto para vocês na lista, tá bom? Ou gravo uma parte 2 aqui e coloco no vídeo. Vamos fazer um intervalo agora e aí a gente volta, então, 18h55 para o Hortado Prático, beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando, por cair na transmissão. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau. Então, pessoal, então, só para ficar claro aí o erro no código que a gente estava fazendo agora há pouco, tinha um momento do código que estava RA, aqui, ó, RA de SA de 0 igual, recebe, né? R recebe 0, mas aqui, como eu falei, a gente tem que construir não o vetor RA, e sim o vetor primeiro temp RA, para depois, né, fazer a cópia do vetor temp RA para o vetor RA. Então, é esse o problema, que tinha que ser na inicialização temp RA. A gente só arruma isso e vai lá submeter o código. Já vai passar, tá? Ups, está dizendo deprecated source code, porque eu acabei de submeter esse código.
porque eu estava justamente descobrindo, né, o erro. Então, sei lá, deixa eu inverter a ordem das funções aqui, botar o CMD para baixo. Por exemplo. Agora, acho que vai. Pronto, terminando de gravar. E passou. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Volto.